pouquinho, não é tudo isso não. E eu fico muito agradecido e feliz de poder participar aqui também, uma casa que praticamente participei desde o início, que me tornei espírita, uma casa que nos acolhe, né, com essa fraternidade, a gente sente essa paz na hora que nós entramos aqui. Então é muito bom participar aqui com vocês. O nosso comentário de hoje sobre a caridade, 2 capítulos do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita. E capítulo 15, fora da caridade não há salvação. No capítulo 13, Allan Kardec apresenta uma mensagem que ele intitula de Os Infortúnios Ocultos. E ele diz assim: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Então Allan Kardec está dizendo aqui para a gente algo que nós percebemos mesmo. Basta a gente ver nos jornais, quando acontece uma calamidade, uma enchente, por exemplo, como que as pessoas se mobilizam, né? Uma grande solidariedade em geral. Só que ele chama atenção aqui por um outro lado. Ele está dizendo que existem muitas pessoas que passam por fases difíceis na vida, como por exemplo a perda de um emprego, uma doença grave, que desestrutura a família. E essas pessoas não têm o hábito de buscar socorro, de pedir ajuda. Então ele chamou de infortúnios ocultos, aqueles que ficam sofrendo e que se a gente não descobrir, eles vão sofrer. Então Allan Kardec, ele apresenta nesse capítulo uma narrativa que eu achei interessante, até trouxe para comentar aqui. Ele fala a respeito de uma mulher que vai em busca desses infortunados. Então ele diz assim: quem é essa mulher de ar distinto, que se veste de maneira simples e vai acompanhada de sua filha, também vestida modestamente? Elas entram em uma casa de condição muito humilde e lá encontram uma senhora acompanhada de algumas crianças, seus filhos, e todos eles em condição de carência. Mas à sua chegada, diz ele, os olhos daqueles brilham, porque eles sabem que ela vai acalmar as suas dores. E ela leva o que eles necessitam, acompanhado de consoladoras palavras. E ele diz assim: o pai está hospitalizado. E a mãe não tinha condições de suprir as necessidades do lar. Mas, graças àquela boa senhora, as crianças não sentirão fome, nem frio, e nem o leite secará no seio daquela mãe para amamentar as pequenas. A mãe sabe que se algum de seus filhos adoece, pode contar com essa gentil senhora. Saindo dali, daquela casa, ela vai até o hospital para reconfortar o pai e tranquilizá-lo com relação à família. Ela não pergunta a eles qual a crença que eles professam e nem quais são suas opiniões para poder ajudar. Todos a bendizem. À noite, uma prece fervorosa se ergue ao Altíssimo em seu benefício. Todos a bendizem. Qual é seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. Então, com essa narrativa de Allan Kardec, ele está nos dando um modelo, porque primeiramente, olha quantos exemplos.
Essa mulher, de uma boa condição financeira, primeiramente ela toma o cuidado de se vestir de forma simples para não mostrar diferença entre aqueles a quem ela vai auxiliar. Segunda coisa, ela leva a filha para aprender já a prática da caridade desde cedo. E além disso, ela segue o grande preceito evangélico: não saiba a mão esquerda o que vê a direita, porque ela nem quer ser reconhecida. Ela não espera recompensa. Ela não quer que ninguém a admire. E ela vai em busca desses infortunados que, se a gente não perceber, vão passar muitas dificuldades. Nesse mesmo capítulo, tem uma mensagem do Espírito Irmã Rosália. E ela diz assim, uma frase apenas para a gente comentar um pouquinho. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Então, nesta mensagem, Irmã Rosália fala para a gente sobre caridade material, caridade moral. A caridade material, todos nós conhecemos bem, todos nós já tivemos oportunidade de praticar, oferecer um pedaço de pão, um prato de comida, um agasalho, socorrer alguém necessitado. Só que os Espíritos dizem que existe uma caridade mais difícil e, por consequência, mais meritória, que é a caridade moral. Qual é essa caridade? É a da nossa convivência, do nosso relacionamento. Como que nós tratamos o semelhante? Essa caridade é muito importante, porque ela diz aqui, olha, ela está nos orientando a nos suportarmos, no bom sentido, no sentido de tolerarmos, termos paciência, né? Respeito para com o semelhante. E ela diz que é o que menos fazemos. Veja bem que ela nem pede para que nós nos amemos, porque amar já é um estágio à frente. Primeiro a gente precisa aprender a suportar, para depois amar. Então, se a gente não consegue nem suportar o semelhante, e a gente pensa em entrar logo no mundo regenerador, nós precisamos caprichar um pouquinho, né? Então, a mensagem espírita toca na gente, para que nós não façamos como a maioria pode querer fazer, que não suporta nenhuma pequena ofensa. Basta que alguém diga uma palavra atravessada que o outro já revida, que o outro não tolera, não leva desaforo para casa. Mas a doutrina espírita nos orienta para sermos mais fraternos, mais tolerantes, mais pacientes. Nós só temos a ganhar com isso. E Jesus coloca: bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Então, se a gente não for pacífico, se a gente não tiver respeito para com o outro, aceitá-lo da forma como ele é, porque basta a gente ver no nosso lar. Como que a gente convive com os parentes? Será que a gente aceita o outro da forma como ele é? Ou a gente quer modificá-lo para que ele se adapte à forma como nós achamos que deveria ser? Então é uma reflexão. É algo para a gente pensar, porque é uma grande caridade a gente tolerar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência. Nesse mesmo capítulo, tem uma outra mensagem ditada por um espírito que ele não se identifica. Ele diz um espírito protetor. E ele diz assim: meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade? Frequentemente não tenho mesmo o necessário. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras
em ações. A gente lendo isso aqui, algum de nós podemos pensar assim: eu estou numa fase muito difícil da minha vida. Eu não tenho condição de fazer caridade. Como que eu vou pensar no outro se eu não estou bem? Se eu estou numa fase ruim? Aí é que está o detalhe que a doutrina espírita nos mostra. Se a gente conseguir, dentro de casa, seguir esse conselho que esse Espírito nos dá, nós podemos transformar a nossa vida. Porque ele diz que a gente pode fazer a caridade em pensamentos. Como seria? Olha só, quantas pessoas enfermas que a gente conhece, necessitadas, passando por fases difíceis, se nós fizermos uma oração por essa pessoa, e a oração não é algo místico, ela tem um poder real, que a doutrina espírita nos diz. Quando nós oramos por alguém que está carente, necessitado, se a gente coloca fé, vontade de ajudar, aquele desejo ardente de auxiliar aquele irmão necessitado, vai primeiramente transformar algo dentro de nós. Nós vamos vibrar num padrão mais elevado. Nós vamos despertar sentimentos melhores em nós. E isso pode ser canalizado em direção àquele outro que mais necessita. Porque é como se fosse um passe aplicado à distância. Nós temos essa capacidade. E quando a gente faz isso, nós estamos beneficiando o outro, mas primeiramente nós. Porque nós estamos mudando o nosso padrão. Nós estamos encontrando uma sintonia melhor. E por consequência, bons espíritos se aproximam de nós. Pode ser o início da nossa transformação, da nossa melhora. Então, disse Francisco de Assis, é dando que se recebe. Sem a gente pensar, nós pensamos em ajudar e somos ajudados. E ele diz aqui, caridade também em palavras. Quantas vezes podemos dirigir palavras de estímulo, de coragem, de fé para alguém que está desanimado? Falarmos um pouquinho da nossa experiência, falarmos um pouquinho da nossa vontade de viver, da nossa fé em Deus, ou então uns conselhos de repente para alguém que está desorientado na vida, é nos colocarmos à disposição para ajudar. E olha só, às vezes as palavras não precisam sair de nós, às vezes precisa sair do outro, porque é uma grande caridade ouvir. Poucas pessoas eu acho que conseguem ter a arte verdadeira de ouvir, simplesmente ouvir. Porque quantos estão carentes, necessitados de ter alguém para desabafar, jogar algo para fora, aliviar o coração. Mas quem que tem paciência para ouvir? Sem dar conselhos, sem intrometer, sem falar que sofre mais que o outro. Só ouvir. Então, caridade em palavras, ou nossas palavras, ou deixando que o outro fale. E as ações, que nós conhecemos muito bem, várias ações, né? No livro Pontos e Contos, gosto muito do espírito Irmão X. Quem não conhece é Humberto de Campos, que era escritor quando encarnado, e ele divulga muitas crônicas, umas histórias muito interessantes, que vale a pena a gente conhecer a obra dele, desse espírito. E ele, nessa mensagem aqui, que ele intitula A Maior Dádiva, ele fala sobre aquela passagem do Evangelho que se chama o óbolo da viúva, creio que todo mundo conhece, daquela senhorinha que vai fazer a doação. Só que ele conta essa história de uma forma que nós não conhecemos, não está no Evangelho. Ele narra de uma forma ampliada. Então ele fala mais ou menos assim. Ele diz que no templo de Jerusalém havia uma grande arca, um lugar onde ficava ali no templo, reservado para que as pessoas fizessem suas doações.
Então, ele diz que naquele grande salão do templo, era costume perceber a presença dos fariseus. Fariseus eram aqueles que gostavam de exibir virtudes e, na verdade, eles nem possuíam, eles viviam mais de aparências. Então, aqueles fariseus desfilavam no templo com as suas belas túnicas. Eles iam até aquela arca e mostravam que eles estavam fazendo doações generosas para impressionar. E diz Humberto de Campos que em determinado dia, Jesus passava por ali com alguns de seus discípulos e resolve entrar. Jesus sempre aproveitava oportunidades para deixar lições, né? Então eles entram e começam a observar um pouco as pessoas que lá iam fazer as suas doações. Então passaram-se ali alguns minutos, algumas horas, e o apóstolo Judas ficava muito impressionado quando ele percebia doações generosas, porque aquelas pessoas de maiores posses materiais doavam quantias grandes. Então Judas chegava para Jesus todo empolgado: mestre, olha, tal pessoa doou tal valor, ele narrava os detalhes, o nome, quanto doou, né? E Jesus, na sua tranquilidade, só dizia mais ou menos assim: que bom, Judas, felizes deles, abençoados sejam eles, que mesmo dando do seu supérfluo, daquilo que lhes sobra, eles estão fazendo caridade. Eles não estão se apegando ao dinheiro em excesso. E assim foram passando ali alguns momentos, até que em determinado momento, entra no templo uma senhorinha idosa. Era uma viúva. E pela aparência dela, eles percebiam que era uma senhora paupérrima, muito pobre. Aí ela entra e vai até aquele lugar onde faziam-se as doações. Só que ela para primeiro de frente à arca, e ela faz uma oração bastante fervorosa. E aí ela vai fazer a sua doação. Ela põe na arca 2 moedinhas apenas. Aí as pessoas que estavam ali à volta, inclusive Judas, mostram um sorriso irônico, sarcástico, como se eles dissessem assim: ela doou algo insignificante. Mas Jesus, percebendo aquela situação, já interfere. E ele diz assim: em verdade eu vos digo, essa pobre viúva doou mais do que todos os poderosos reunidos, porque ela doou daquilo que lhe faz falta para o seu sustento. Aí as pessoas se acalmaram, reconheceram o erro de terem agido daquela forma, e depois de mais alguns momentos, o templo ia sendo esvaziado. Até que Jesus e os discípulos, também próximos da porta de saída, perceberam que entra no templo uma mulher escrava, e ela entrou para fazer a limpeza do salão. E essa mulher então começa a recolher os detritos deixados pelas pessoas no chão e a limpar aquele piso. Diz Humberto de Campos que ela trazia o sorriso nos lábios e a paciência no olhar. Limpava tudo com muito amor, em silêncio e com muita dedicação. Depois de algumas horas, já longe dali, o apóstolo Pedro se aproxima de Jesus e ele estava ainda lembrando daquela lição que ele recebeu lá no templo. E ele pergunta para Jesus: então, mestre, aquela mulher foi hoje a maior doadora do templo, então? Aquela pobre viúva. Jesus fala assim: pois é, Pedro, aquela mulher doou muitíssimo.
porque ela doou, na verdade, tudo que ela tinha. Mas, Pedro, eu te digo, diante de Deus, nosso Pai, a maior doadora não foi aquela mulher. A maior doadora foi aquela outra mulher que entrou para limpar. Porque na sua resignação, na sua simplicidade, na sua alegria íntima, ela doou do seu suor para o templo. Olha que bonita lição. O que nós aprendemos disso? Que é importante doar do que nós temos de bens materiais, compartilhar, dividir, socorrer aqueles necessitados. É muito importante. Mas mais importante que isso é doarmos do nosso tempo, de nós mesmos. Será que nós somos capazes de renunciar a algo que nós gostamos muito para socorrer alguém? Será que nós deixamos de pensar um pouco em nós para pensar no outro? No livro dos Espíritos, os Espíritos superiores nos dizem que o sublime das virtudes é o sacrifício do interesse pessoal. Esse é o sublime. Por quê, gente? É fácil perceber. Nós carregamos ainda egoísmo. Nós pensamos muito em nós. Nós queremos primeiro para nós. E nós podemos ver que todos os missionários que vieram na Terra foram totalmente altruístas. Esqueciam de si mesmos. Pensavam somente no semelhante. Então a gente precisa começar a aprender essas lições. Se a gente conseguir um dia sacrificar um pouquinho daquilo que nós gostamos de fazer e fazer algo pelo outro, qualquer coisa, coisa simples, nos colocarmos à disposição, pequenos favores, aliviar alguém que está sobrecarregado, ouvir o outro, são coisinhas que a gente vai desenvolvendo e a gente vai mudando algo dentro de nós. O relógio está certo? Só para não passar muito, né? O Emmanuel, gosto muito também das lições de Emmanuel. Eu acho que o Emmanuel é um dos espíritos que analisam o Evangelho de forma detalhada, perfeita, assim, nos ensina para compreendermos um pouco mais do Evangelho. E ele traz essa mensagem que eu acho muito interessante, que ele chama de caridade essencial. Então ele diz assim: quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamada. Olha que frase bonita. Na ação de caridade, nós estamos, como dizer, colaborando na edificação do reino divino. Porque nós estamos pensando no outro, nós estamos ajudando a ter um mundo um pouco melhor, um mundo com mais fraternidade, independente da religião que pertençamos, independente do setor da existência, em qualquer fase da nossa vida, que a gente tenha esse sentimento. Mas esta mensagem, o principal vem agora, porque ele vai falar de algo que ele chama da caridade essencial. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Olha que interessante. Ele está dizendo para nós que existem
praticamente duas formas gerais de caridade, de forma geral, como se fossem dois trabalhos a serem feitos na caridade. Um é feito exteriormente, no mundo, auxiliando, socorrendo, é a caridade material. Mas o que ele diz que é essencial é dentro de nós. Olha que interessante, caridade dentro de nós, que é a caridade de nos melhorarmos. Porque ele fala aqui, pensar, falar e agir de acordo com o Evangelho. É a nossa transformação moral, é a nossa desenvolvermos o amor que temos em nós. Todos nós temos a centelha divina, só que nós precisamos desenvolver isso, aumentar o amor em nosso coração. E ele diz assim, é a caridade de vivermos verdadeiramente em Jesus, para que Ele viva em nós. Olha que frase bonita. Vivermos em Jesus para que Ele viva em nós. Porque senão, diz ele, podemos realizar obras notáveis no mundo, obras do bem, mas nos apresentarmos diante do testemunho vazios por dentro. E ele fala, como mendigos de luz. Olha só. A hora que eu li isso, eu fiquei imaginando por que muitos espíritos voltam para nos dizer, e eles dizem assim, eu não sei como eu cheguei mal ao mundo espiritual. Eu era da casa espírita, eu fazia caridade, eu aplicava passe, eu trabalhei na reunião mediúnica, eu fiz palestra, eu trabalhei em todo o setor da casa espírita. Por que eu não cheguei bem ao mundo espiritual? É isso. Será que ele fez a caridade interior? Transformou-se? Se a gente não se melhorar, eu não estou dizendo que não é válido fazer a caridade exterior. É muito válido. É importantíssimo. Mas existe uma diferença entre fazer o bem e ser verdadeiramente caridoso. Porque quando nós transformamos os nossos sentimentos, uma pessoa que consegue fazer essa transformação, ela é caridosa 24 horas do dia. Ela não precisa dizer assim, eu vou agora fazer a caridade. Ela é caridosa nas suas palavras, no seu gesto, nas suas ações, nos seus pensamentos. E essa pessoa irradia amor. Essa pessoa atrai os outros para si, porque ela está emitindo forças no bem, com amor. Então não é egoísmo pensarmos em nós. A gente precisa se melhorar para poder atender de forma mais eficiente. E em reforço a esse pensamento, no livro Nosso Lar, tem uma frase que está muito de acordo com isso, que é dita pela personagem Dona Laura. Ela diz assim, ouvi um grande instrutor do Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, toda, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Então a Dona Laura está nos dizendo que nem todas as caridades são divinas. É caridade, mas não é divina. Vamos pensar um exemplo. Pensa numa pessoa, não é ninguém, uma pessoa fictícia. Não vamos julgar alguém. Vamos imaginar alguém que trabalha em um serviço assistencial, na casa espírita, em uma ONG, em qualquer lugar. Essa pessoa, vamos imaginar que ela vai todos os dias. Ela não falta um dia. Ela trabalha, ela se dedica, ela faz o bem constantemente. Mas, pelo que estão nos dizendo, se ela não colocar amor e fraternidade no que ela faz, não é divino. Não é caridade essencial. É isso que nós vamos entendendo.
Porque, veja bem, o que ela fez é válido? É lógico que é válido. Ela fez o bem. Ela se dedicou, ela ajudou, ela auxiliou, mas ela não se transformou. Ela poderia estar fazendo o trabalho pensando, não propositadamente, mas ela poderia pensar assim: o Espiritismo me fala que eu tenho que fazer a caridade, então eu vou fazer a caridade. Se eu fizer a caridade, os bons espíritos podem me ajudar. Ou se eu fizer a caridade, eu vou chegar em condição melhor ao mundo espiritual. Então, assim, na verdade, essa pessoa fez porque ela achava que era importante, mas ela não tinha aquele ardor do coração. Ela não tinha a compaixão verdadeira pelo semelhante. Então, essa instrução é bom para a gente pensar. Não podemos parar de fazer o bem. Nós somos aprendizes. Nós não vamos querer já fazer caridade divina e essencial logo de cara, não é assim. Nós precisamos começar fazendo o bem. Esforçando, dedicando, mesmo que tenha outras intenções. É válido. Mas devagarzinho nós temos que ir vendo o semelhante com outros olhos. Imaginando a dor que ele passa. Até aquele momento que a gente vai sem pensar que horas é, se eu tenho alguma coisa, que você vai socorrer porque você está vendo a dor do outro. E Allan Kardec, então, apresenta a máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E essa frase de Allan Kardec foi de uma coragem, porque, não sei se todos viram o filme, mas que época difícil viveu Kardec, né? A igreja dominava totalmente. E o que a igreja dizia nesse sentido? Fora da igreja não há salvação. Então a igreja colocava-se no papel de essencial para a salvação das almas. Porque qual era a ideia? A igreja apresentava o seguinte quadro, ou apresenta: depois da morte, você vai para o céu ou para o inferno. Aí depois criaram o purgatório também, que dá para se melhorar e seguir à frente. Mas pensem uma coisa: a hora que a igreja diz que existe um inferno de penas eternas, não dá para a gente aceitar isso, porque como que Deus iria criar um filho sabendo que ele seria condenado ao inferno? E não volta, porque o inferno que a igreja diz é eterno. Você vai e de lá não sai mais. Então, o Espiritismo vem e diz: se o Espiritismo dissesse fora do Espiritismo não há salvação, seria só trocar, de religião. Mas não, o Espiritismo coloca fora da caridade. Não importa se a pessoa é espírita, é evangélico, é católico ou é ateu. Porque vejam bem, uma pessoa lá fora que não siga religião nenhuma, não vai a nenhuma religião, mas ela pode muito bem estar vivendo os preceitos cristãos na sua vida. Ela pode estar auxiliando o semelhante, e quem vai chegar melhor do outro lado da vida? Ela pode chegar melhor que muitos religiosos que não faltam um dia da sua religião, da sua reunião, não é? Então, o título religioso não garante nada. A religião nos ajuda e muito, mas ela não é garantia de que nós chegaremos em condição tranquila. E o Espiritismo coloca sobre salvação, nós então entendemos que não existe um inferno eterno. Nós carregamos o céu ou o inferno dentro de nós, na nossa consciência. Porque nós podemos estar num paraíso com a mente perturbada, nós estaremos no inferno. E nós podemos estar num lugar horrível, mas com a mente pacificada, nós estamos no céu. Então, está dentro de nós. Depende das nossas ações, dos nossos pensamentos. Aí sim nós vamos carregar a condição boa ou ruim para a nossa vida futura, como diz Allan Kardec. Já estamos partindo para o encerramento.
No livro Perante Jesus, Emmanuel apresenta a mensagem que ele intitula Remuneração Espiritual. E ele diz assim, olha que bonito. Quando o trabalho, no entretanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, mas se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Olha que interessante isso. Porque primeiro, ele está nos dizendo, ele fala a mesma coisa das outras mensagens, porque ele está falando quando o trabalho se transforma em prazer de servir. Não é só o trabalho, mas com prazer, com alegria, com amor. E olha que misericórdia de Deus, porque está dizendo aqui que quando a justiça divina vai chegar na nossa vida para o acerto de contas, porque vejam bem, nós sabemos, nós reencarnamos com provavelmente muitos erros do passado. E nós, em determinada fase da vida, podemos enfrentar uma expiação dolorosa, uma situação adversa, um momento difícil da vida. Mas Emmanuel está dizendo, se nessa hora você tiver em serviço ao próximo, vai ser suspenso. Então, em outras palavras, ele está nos dizendo que nós podemos resgatar a nossa dívida com amor, com trabalho ao semelhante. Não é à toa que Jesus falou e Pedro registrou na primeira epístola: o amor cobre a multidão dos pecados. A lei de Deus é lei de amor. Deus não quer que a gente sofra. A dor é opção nossa. Se nós dedicarmos a trabalhar pelo semelhante, nós podemos amenizar muito a nossa dor e o nosso sofrimento. Essa é a lição. E no livro Os Mensageiros, Aniceto diz assim: todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus, poderá guardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Olha que legal. A pessoa que está dedicada ao bem, verdadeiramente, vai só esperar coisas boas na vida. Não é, está dizendo aqui, não é porque é promessa, é lei. Deus criou lei que vai te dar de acordo com o que você merece. E nessa frase eu fico meditando. Nós que estamos beneficiados pelas luzes da doutrina espírita, provavelmente em outras reencarnações já perdemos muitas existências, provavelmente. Eu penso que essa existência é muito importante na nossa trajetória espiritual. E tem uma frase que muitos atribuem a Chico, mas pelo que eu vi, não importa. Pelo que eu vi, parece que é dita pelo Espírito Hamed em um de seus livros. Não importa quem disse, importa o conteúdo da frase. Ele diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Essa frase está nos dizendo, sempre é tempo. Podemos começar a mudar nossa vida hoje. Não é tarde. Nós temos a bendita oportunidade de livre-arbítrio, de fazer escolha, de decidir o que nós queremos. Que a gente consiga se libertar desse egoísmo, dessa preocupação exagerada conosco. Passemos a olhar o semelhante diferente. Aproveitemos as oportunidades de cada dia. Porque como nós vimos, a caridade é feita dentro do lar. Nós temos oportunidade de convivência todos os dias.
E para encerrar então, mais uma vez, me perdoe, mais Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, que ele apresenta a lição que chama O Anjo Solitário. Então diz Humberto de Campos que enquanto Jesus agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém, e entidades angélicas desceram ao Calvário doloroso. A maldade e a ignorância daquelas pessoas que lá estavam expeliam trevas tão compactas que as impediam de ver aquele quadro sublime que diante delas se mostrava. Assim, os anjos da ternura rodearam o peito sofrido de Jesus, como a lhe insuflarem energias novas. Os anjos da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia entoavam canções celestiais. E os anjos da beleza teciam flores delicadas que adornavam a cruz ingrata. Os responsáveis pela justiça anotavam os nomes de todos os culpados para que no momento devido pudessem responder e se reabilitar perante a justiça divina. Assim, ali estava uma corte angelical, festejando a missão sublime de Jesus e preparando seu retorno para a esfera espiritual. Quando no alto, nas alturas, surge um anjo solitário, um anjo de extrema beleza, e veio rápido também de encontro aos outros. E esse anjo então parou diante da cruz, beijou os pés de Jesus, respeitoso e enternecido. E diferente dos outros anjos, ele olhou para os olhos do Mestre, desejoso que estava de conhecer a vontade de Jesus naquela hora. Então ele se aproxima do Cristo e devagarzinho ele encosta o seu ouvido nos lábios de Jesus. E Jesus balbucia umas palavras. Os outros anjos não puderam identificar, mas esse anjo, ele mostrava os olhos serenos e úmidos, mostrando que ele entendera a vontade de Jesus naquela hora. Ele compreendeu o que Jesus lhe pediu naquele momento. Então assim ele sai rápido pelas ruas de Jerusalém, à procura de Judas, para socorrê-lo e ampará-lo. Os homens não puderam notar-lhe a expressão grandiosa de misericórdia, nem os outros anjos perceberam a sua ausência. Mas Jesus da cruz observava os seus passos nessa missão de amor. Era o anjo divino da caridade. Boa noite a todos, muita paz.